No meio dessa correria toda, que é política no Brasil e no mundo, mais um importante aliado do presidente Lula na América do Sul acaba de ser sancionado pelos Estados Unidos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi incluído na lista da Lei Magnitsky. O fato por si só já é grave, mas o que ele sinaliza é ainda mais preocupante para o Brasil, ao que tudo indica. O cerco contra os governos de esquerda na região está se fechando e a pressão sobre o nosso país deve aumentar. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que aconteceu na Colômbia não é um fato isolado, não é uma crise distante. É, ao que tudo indica, mais uma peça se movendo em um grande tabuleiro de xadrez geopolítico, e o resultado dessa partida vai impactar diretamente o futuro do Brasil. A notícia é que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acaba de se tornar o primeiro chefe de Estado em exercício na América Latina a ser sancionado pela Lei Magnitsky. Isso é de uma gravidade imensa. A gente sabe o que essa lei representa, é uma pena de morte financeira. E por que ele foi sancionado? As acusações que pesam sobre ele e que vêm sendo investigadas pelos Estados Unidos há muito tempo são de um suposto envolvimento com o narcotráfico. E aqui a gente começa a entender a estratégia que parece estar sendo desenhada por Washington. A gente já viu o cerco se fechando contra o ditador Nicolás Maduro na Venezuela, que também é acusado de comandar um narcoestado. Agora, a gente vê o mesmo movimento acontecendo contra o presidente da Colômbia. O que isso nos mostra? Mostra que o governo americano, sob a liderança de Trump, parece ter declarado uma guerra total não apenas contra a droga em si, mas contra os regimes que, supostamente, se beneficiam e são financiados por ela. E por que isso é tão preocupante para o Brasil? Porque o Gustavo Petro não é um presidente qualquer. Ele é, junto com Maduro, um dos principais aliados do presidente Lula na região. Eles são parceiros no Foro de São Paulo, compartilham da mesma visão de mundo, da mesma ideologia. A queda de um respinga diretamente no outro. Quando o governo americano sanciona o Petro, ele não está apenas punindo o presidente da Colômbia, ele está mandando um recado. Um recado para todo o continente, mas principalmente um recado para o Palácio do Planalto em Brasília. E o recado é: nós estamos limpando a área e a sua vez pode ser a próxima. A reação na Colômbia foi imediata e reveladora. Diferente do que a gente viu aqui no Brasil, onde os bancos ficaram em um impasse com medo de desagradar o judiciário, lá na Colômbia a história foi outra. Assim que a sanção foi anunciada, os principais bancos colombianos informaram que iriam, sim, aderir às punições. Eles imediatamente começaram os procedimentos para cancelar as contas e os cartões de crédito do seu próprio presidente. Isso é uma lição de pragmatismo. Os banqueiros colombianos entenderam a regra número 1 do mercado global: você não briga com o dono do dólar. Eles sabem que a sobrevivência de suas instituições depende do acesso ao sistema financeiro americano. Entre salvar a pele de um político, por mais poderoso que ele seja, e salvar o seu próprio banco, a escolha é óbvia. E a atitude deles serve como uma vergonha, uma humilhação para os bancos brasileiros, que até agora parecem estar tentando empurrar o problema com a barriga, com medo de uma retaliação interna. E para mostrar que a ameaça não é apenas financeira, o que o governo Trump fez? Ele enviou para a nossa região a sua maior arma, o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. A gente precisa entender o que é esse navio. Ele é uma cidade flutuante, uma base militar móvel, movida a energia nuclear, capaz de carregar 90 aeronaves de guerra. Sozinho, ele tem um poder de fogo que é talvez maior do que o de todas as forças aéreas da América do Sul somadas. E onde ele está agora? Navegando nas águas do Caribe, bem ali na porta da Venezuela e da Colômbia. A presença desse monstro dos mares na nossa vizinhança não é uma coincidência. É uma demonstração de força, é o que a gente chama de diplomacia da canhoneira. É o governo americano dizendo: nós não estamos para brincadeira. E o recado, claro, não é só para o Maduro e para o Petro. É para todos os regimes da região que flertam com o autoritarismo e com alianças perigosas. E isso, claro, inclui o Brasil. O Deltan Dallagnol, em sua análise, foi muito preciso ao dizer que não se move uma máquina de guerra desse tamanho apenas para bombardear barquinhos. A presença do SS Gerald Ford ali sinaliza que o terreno está sendo preparado para uma investida muito maior. E a gente vê o desespero que isso causa nos líderes de esquerda. O próprio Petro, antes de ser sancionado, foi para a frente da Casa Branca com um megafone e pedir para o exército americano não obedecer às ordens do Trump. É uma cena de quem sabe que é o próximo da fila, de quem entende que a estratégia de confronto ideológico não funciona contra o poder real. O que me parece é que o Trump e sua equipe, especialmente o secretário de Estado Marco Rubio, entenderam a lógica do poder na América Latina. Eles perceberam que, por décadas, a esquerda se financiou e se fortaleceu através dessa rede de narcotráfico e de corrupção. E a única forma de quebrar essa espinha dorsal é asfixiando a sua fonte de recursos. Ao ir para cima de Maduro e de Petro, eles não estão apenas combatendo o tráfico, eles estão, na prática,
tentando secar a fonte de dinheiro que alimenta todo o movimento esquerdista no continente. E o Brasil, nessa história, é a peça central. Como disse o Alexandre Garcia, a conversa que o Lula teve com o Trump na Malásia foi 80% política e 20% econômica. O que os americanos querem do Brasil não é apenas comprar nossos produtos. Eles querem alinhamento, eles querem que o Brasil volte a ser um parceiro confiável, um defensor da democracia e do Estado de Direito, e o que eles têm visto do governo Lula é o exato oposto. Um governo que se alinha com a China e com a Rússia, que defende ditadores e que aqui dentro permite uma perseguição política implacável contra a oposição. A gente viu Trump elogiando o Bolsonaro na frente do Lula. A gente viu ele dizendo que as tarifas podem ser retiradas rapidamente desde que o Brasil resolva as suas questões internas. O recado é claro, a bola está com o governo brasileiro. Ou vocês voltam para o lado das democracias, ou vocês arcarão com as consequências. E a sanção contra o Gustavo Petro é o mais novo e mais claro exemplo de quais são essas consequências. A mensagem que fica para Brasília é: barbas de molho, o cerco está se fechando. A faxina na América do Sul, como muitos estão chamando, começou. E ela parece estar seguindo o mapa do Foro de São Paulo. Começou na Venezuela, agora chegou na Colômbia. E a gente fica aqui se perguntando quem será o próximo. A resposta, infelizmente, parece ser cada vez mais óbvia. A gente só pode torcer para que o nosso país, para que os nossos líderes tenham a sabedoria de mudar de rumo antes que seja tarde demais. Antes que o monstro dos mares, que hoje está na costa da Venezuela, amanhã esteja na nossa. Essa história toda é um alerta máximo para o nosso país. A crise deixou de ser apenas brasileira e se tornou continental. E eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a sanção contra o presidente da Colômbia é um recado direto para o Lula? Você acha que o Brasil pode ser o próximo alvo dessa faxina? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o futuro da América do Sul. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o cerco está se fechando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai perder nenhum movimento desse jogo de xadrez. Um grande abraço.